Olá, eu quero lhes falar sobre o Evangelho puro de Jesus Cristo. O assunto que eu vou mencionar, vocês ouvirão pouco durante a vida cristã, mas ele é extremamente necessário e vai definir muitas circunstâncias nas nossas vidas e pode trazer um sentimento novo, importantíssimo ao teu coração. Primeiramente, eu quero iniciar com Tiago, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras, poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estiverem nus e tiverem falta do pão diário, e alguns de vós lhes disser: Parti vós em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Todos sabem, né, a maioria dos que nos acompanham, que nós fomos para a África recentemente, após esse ciclone, o Dai, e realmente a necessidade sempre foi extrema naquela cidade, naquele país, e agora continuava. Graças a Deus nós podemos ver ali centenas de ajudas humanitárias, governamentais, estrangeiras. Vimos a entrega de sacas de arroz para os africanos, caminhões paravam e entregavam uma coisa linda, uma coisa abençoada. Acompanhamos entrevistas jornalísticas confirmando que a ajuda estrangeira foi fundamental para a sobrevivência daquelas pessoas que ficaram ali numa condição de extrema miséria e fome, porque fome sempre houve, mas muitos ficavam 3, 5 dias sem comer nada. Pelo menos uma vez ao dia, os moçambicanos das aldeias têm uma alimentação de milho, que é a shima. E essa palavra que eu li em Tiago, ela fala muito sobre esse poder do Evangelho, do poder e da responsabilidade do cristão. Nós sabemos que um cristão ele deve se mover ou por amor, que é o ideal de Deus, ou por responsabilidade. Então há muitos atos que nós devemos ter solidários, de misericórdia, de compaixão, que deveriam e devem sim partir da autenticidade dos nossos corações. Todavia, ainda que falte, né, tal compaixão, que seja por responsabilidade, pois o próprio apóstolo Paulo falou, eu sei da responsabilidade que eu tenho de pregar o Evangelho. Então, quando muitas vezes lhe faltava força, ou ânimo, ou sentimento para tal, ele tinha a responsabilidade no seu coração de fazer o que era certo. E realmente a área social, a área, o exercício da misericórdia, o dom do socorro, né, como é colocado como um dos dons, ele deve fazer parte das nossas vidas. Em Tiago nós lemos que se eu encontrar alguém nu e com fome, e com frio, né? E eu disser, vá em paz, Deus te abençoe. E se eu não lhe der o básico para aquele sustento que eu estou vendo diante dos meus olhos, que fé é essa que eu apregou? É uma fé vã, é uma fé morta, uma fé desprovida de atos. E realmente, a necessidade da misericórdia, da compaixão, faz parte do cristão, de nós olharmos e ainda que nós vejamos, eu não tenho condições de atender todas essas necessidades, mas a minha condição é para tal. E nós, se cada um
fizer a sua parte, se cada um se mover, queridos, como nós poderemos abençoar? No livro de Coríntios, nós vemos então essa passagem que fala sobre os nossos atos, todos os nossos atos em prol de outrem, um dia será o que? Provado. Diz a palavra do Senhor: a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Agora diz o versículo 12. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará. O que seria isso? Aqui fala disso que eu mencionei inicialmente. O ideal é que as nossas obras sejam o quê? Ouro, prata e pedras preciosas. O ideal é que nós hajamos como cristãos por amor, por compaixão, por misericórdia. Porém, ainda que não seja essa a motivação inicial, que você possa ter a atitude certa. Nós veremos um momento em que Paulo diz que alguns pregaram a Cristo por disputa, outros pregaram a Cristo por discórdia, outros pregaram a Cristo por política, né? Então o que acontece? É o que diz aqui: a obra de cada homem passará pelo fogo. Então, se a pessoa fizer não motivada pelo que é genuíno, a obra dessa pessoa será queimada pelo fogo. Logo, ela não terá recompensa de Deus. Ela não terá galardão pelos seus atos. Todavia, nós vemos aqui que aquele que faz e o faz com coração sincero e genuíno, ele receberá galardão de Deus. Então, que as nossas obras sejam ouro, prata, pedra preciosa. Que nós, com pouco ou com muito, possamos nos mover em prol daquilo que nós vemos como necessidade e possamos dar frutos diante de Deus. Agora, aquilo que é madeira, feno, restolho, o que é? É você se mover por orgulho, é você se mover por interesses pessoais ou por vaidade, e não por sinceridade, e não por interesse real. Todas as nossas obras um dia passarão pelo fogo. Então nós vemos que a importância de cristãos se tornarem extremamente solidários, extremamente cheios de compaixão e amor realmente ao próximo, que nós sabemos que é o mandamento do nosso Senhor. Em contrapartida, em 1 Coríntios 13 diz assim, que a caridade, o amor é sofredor e é benigno. Mas ele diz, versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me aproveitaria. Então é aquilo que Paulo disse anteriormente. Se a sua obra for feno, palha, madeira, ela não aproveitará nada para você. Nada. Ainda que você possa ver nisso, né, como quando você assiste e vê um político, né, por política, para atrair votos, por exemplo, exercendo ações sociais, buscando um proveito ali, né, uma busca de votos, como nós já vimos tantos casos assim, o que acontece? Aqueles atos de nada aproveitam com relação ao reino de Deus, a sua vida eterna. Por quê? Houve uma motivação escusa, ilícita, irreal e errada, né? Ali está entregando simplesmente por vaidade
e por interesses escusos e não por amor. Agora, que cada um de nós cristãos possamos buscar realmente, verdadeiramente, esse amor e esse amor de Deus. Agora, na continuidade dessa passagem, eu quero ver com você Lucas 18, 22. Por que é tão conhecida essa mensagem? E diz assim a palavra de Deus para nós. Fala sobre a parábola do jovem rico. Lembra? Você já ouviu sobre isso? Um jovem que se vangloriava por cumprir os mandamentos. E ele disse, capítulo 18, versículo 18. Um certo governante perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí então Jesus disse: Tu sabes os mandamentos, né? Não cometa adultério, não assassine, não furte, não diga falso testemunho, honre teu pai e tua mãe. E aquele jovem disse: Tudo isso eu guardo desde a minha juventude. E então Jesus diz, versículo 22, capítulo 18. Jesus, ouvindo essas coisas, ele disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Queridos, essa palavra, durante anos nós a escutamos e nós a terceirizamos, né? Quando aquele homem vem se vangloriar porque era um legalista, um religioso seguidor da lei, Jesus falou que para ele ser perfeito, ele precisava vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Você tem noção do que é isso? E assim, vende tudo e distribua entre os pobres. Você já pensou, né? Como nós estamos longe daquilo que é a perfeição que muitas vezes nós nos gloriamos ter alcançado através do cumprimento da lei, mas a Bíblia fala que aquele que vive pela lei será julgado pela lei, né? E nós vemos aqui o que é o poder da graça, da misericórdia, da compaixão que Jesus espera de nós, e nós terceirizamos isso, porque nós alegamos, não, aquele jovem rico, ele amava o dinheiro. Aquele jovem rico amava os bens materiais que possuía. Por isso que Jesus pediu ele. E, queridos, eu vou dizer para você que não. Na verdade, isso que Jesus disse para ele, que é o ideal de perfeição que um cristão alcança no altruísmo, naquilo que é a renúncia, naquilo que é o desprendimento, o desapego pelo reino material. Por isso, eu menciono que este evangelho é até pouco conhecido, embora ele seja um dos passos para o aperfeiçoamento pleno aos olhos de Deus. E Jesus disse para ele distribuir tudo quanto tem aos pobres. Hoje, a mensagem do mundo qual que é, né? Não dê, né, ao pobre. Mas nunca você que ajuda o pobre, nunca você que é generoso, é bondoso, estará errado nos seus atos de misericórdia. Nunca uma pessoa é errada por ser generosa. Nós vemos na Bíblia, no livro de Mateus 20, um homem que é repreendido por ser generoso. Porque, na verdade, esse sentimento, né, de ver como injustiça, de crítica, de murmuração quanto à generosidade, é algo antigo. E Jesus conta uma parábola de um homem que resolveu pagar o mesmo salário para todos os seus funcionários. E começa uma murmuração, uma crítica contra ele, violenta. E ele fala: é mal aos teus olhos porque eu sou bom? É mal aos teus olhos porque eu quero lidar dessa forma com o que eu tenho, né? Então, na verdade, a pessoa é generosa, muitas vezes ela vai ser o que? Criticada. Mas é uma ordenança de Jesus. Sabe aquilo que nós fazemos? Aqueles que têm compaixão, é lógico, no seu coração, quando alguém vem lhe pedir uma esmola, realmente por fome, por escassez, por necessidade,
e você pega e fala, deixa eu ver se eu tenho algum resto aqui, se eu tenho algumas moedas, sabe? Essa atitude que nós temos, pois é, ela é errada. Essa atitude é errada. Por quê? Porque você vai ver que Jesus fala assim, vende tudo quanto tem e distribua. Irmãos do céu, Jesus não está falando para nós pegarmos a moedinha, não. Jesus não está falando para nós pegarmos o resto do troco, não. Jesus não está dizendo, se sobrar, você dê para o pobre. Não, queridos. No Evangelho de Jesus ele diz, ainda te falta uma coisa, está cumprindo? Você faz as coisas certinho, ainda falta uma coisa. Dê aos pobres. E para aquele rapaz que nós alegamos que é porque ele amava o dinheiro, como se muitos cristãos não amassem o dinheiro, né? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não é porque é cristão que muitos não amam o dinheiro. E a Bíblia fala que a avareza é como o pecado da idolatria, porque a pessoa, na verdade, adora o dinheiro, né? Ela adora o ter, o possuir. Mas o ensino de Jesus diz que é melhor dar do que receber. Agora eu vou mostrar para você quanto realmente a porta é estreita e como nós estamos aquém do Evangelho de Cristo, dentro daquilo que é o padrão que Ele espera de nós como filhos de Deus. Assim como Deus abriu mão de si mesmo, negou a si mesmo, e nós sabemos, tomou a forma de homem, né? Negou toda a sua glória, foi isso que Deus fez. Ele deixou toda a sua glória, ele deixou toda a sua autonomia, ele deixou todo o seu poder extremo, toda a sua riqueza, porque tudo ele fez. E ele assumiu a forma humana. A verdade é que ele espera isso de nós. E eu vou te mostrar que não é só aqui para o jovem rico que ele falou isso. E sabe aqueles cristãos do passado que faziam votos, né, de pobreza com realidade, com verdade? Pois é. Não para um autoisolamento, mas para um exercício de compaixão e realmente se igualar àquilo que era a realidade e o desapego ao mundo. Esse é um evangelho que não existe mais, né? Mas esse é o evangelho de Cristo, porque hoje o mundo prega o poder, a ostentação, o mundo prega o contrário disso que nós recebemos de Jesus Cristo. Agora veja Lucas 12, versículo 33. Olha o que diz. Vendei o que tendes e dai esmolas. Provei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega ladrão nem a traça corrói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Queridos, o jovem rico estava no capítulo 18. E agora nós vemos que antes Jesus já tinha dado essa ordem no capítulo 12. Vende o que tem e dê esmolas. Acumule o tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão nem a traça corrói. Essa palavra é uma palavra muito forte. E como nós estamos longe de cumpri-la. Os maiores religiosos não são capazes de cumpri-la. Os que gloriam-se da sua fé também não são capazes de cumpri-la. Quanto mais nós, que já nos confessamos pecadores e fracos, nos vemos como incapazes de cumpri-la na totalidade. Mas isto é palavra de Jesus. Então, o mínimo que realmente eu acredito que como mulher, como pessoa, como cristã,
eu preciso desenvolver, então, é a partilha, é a doação, é o sacrifício em prol de outrem. E você? É lógico que você vai olhar e você tem filhos, você tem um futuro, é lógico que nós dizemos, não, eu não posso abrir mão do que eu tenho, né? Porém, que nós não abramos mão das nossas sobras em prol do próximo, ou tem gente que nem das sobras é capaz de dispor em prol do próximo, porque até as migalhas quer para si. Mas que nós possamos, sim, ter atitudes solidárias em prol de outrem. Como foi lido em Tiago 2,15, se alguém estiver nu e com fome, não adianta nós só dissermos vá em paz, a não ser que você realmente não disponha de nenhuma condição, mas aquilo que é a sua condição mínima e básica, que você possa sim ser uma pessoa generosa e bondosa e nunca cercear a generosidade e a doação dos seus atos de amor. Aconteceu uma coisa interessante comigo quando eu fui a última vez em São Paulo. São Paulo realmente está uma condição de desemprego muito grande. E eu me entristeço muito. Sempre eu procuro dispor um valorzinho ali, aqueles vendedores que entram nos vagões, eu procuro adquirir aquelas coisinhas para ajudá-los, dentro da minha condição, é lógico. Mas devido também à grande quantidade de drogados que nós sabemos que existem, muitas vezes nós nos cerceamos quanto à entrega, o que também é sábio. No entanto, eu estava andando ali na região da Conceição, eu tinha passado no Habib's para comprar umas esfirras e de repente para uma senhora na minha frente. E ela fala, olha, eu não vou pedir tua esfirra, não vou pedir o que comer, eu não vou pedir dinheiro. Eu quero te pedir algo, eu encontrei um lugar para tomar banho e eu queria shampoo ou simplesmente desodorante. E eu tinha um valor que não estava ali comigo para pagar nada meu, era um valor que eu possuía, não estava comprometido com nada, eu digo dessa forma. E eu falei, vamos ver. Nós entramos dentro de uma farmácia e ali eu encontrei um shampoo, um condicionador, e tinha um copo junto, muito bonito. Eu falei, olha, esse copo você usa para tomar água, etc. Só que presta atenção. E eu falei do evangelho para ela. Falei, olha, isso aqui é um sacrifício. Eu estou te doando isso, mas realmente é por amor. Eu espero que você não use isso, não troque por drogas. E eu comecei a falar mesmo abertamente com ela, mas dentro de mim eu não sentia aquele peso de que você está jogando dinheiro fora, que ela vai vender. Ainda que houvesse essa pretensão. E ela disse, realmente antes eu fazia isso em prol de vender para adquirir a droga. Mas realmente eu estou precisando. E eu falei de Jesus e eu falei da responsabilidade dela, né, sobre estar pedindo e não estar, e se ela não pretendia ser leal com aquilo que Deus estava lhe dando, que era para ela se esforçar, que era para ela ir numa igreja, etc. E eu aproveitei da ocasião para pregar o evangelho para aquela senhora que se quebrantou muito e foi levando o shampoo. Na minha mente ficava aquela luta, você jogou dinheiro fora, ela vai trocar por drogas. Mas do outro lado, uma convicção, uma paz eu tinha no meu coração, que na verdade aquilo não era responsabilidade minha, que eu fiz o que eu deveria ter feito por aquela mulher. E naquele mesmo dia, era por volta de 6 horas da tarde, Deus me deu coisas assim inacreditáveis. Eu recebi assim presentes de Deus,
numa proporção, eu diria, 20 vezes maior. Mulher, você que é mulher e sabe o que significa, né? Sapatos de ótima qualidade. E foi isso que aconteceu comigo. Naquele mesmo dia, no período da tarde, eu recebi de Deus realmente, de forma sobrenatural, sapatos assim caríssimos. Deus me recompensou. Por quê? Eu fiz algo por amor, eu fiz algo por compaixão. Eu fiz algo naquele momento e eu ia até partilhar na época, até as fotos por causa da marca daqueles sapatos lindíssimos que Deus me deu. Não foi 1, nem 3, nem 5, só para vocês terem noção. Faça o que deve ser feito. Use de misericórdia, Deus te recompensará. Não visando um benefício, porque eu nem pensava em receber nada. Mas Deus viu a sinceridade, Deus sempre verá a sinceridade. Por isso que a Bíblia fala, quando sua mão direita, quando você entregar, que a outra tua mão não veja, né? Para que teu Deus te recompense. Que nós possamos desenvolver realmente uma nação misericordiosa e cheia de compaixão. Dá esmolas. É um ensino que você não ouve, né? Pois é o ensino de Jesus, foi a boca dele que falou. Muitos podem ir na sua Bíblia então e rasgar simplesmente este versículo e tantos outros. Mas que nós possamos ser misericordiosos. Eu sempre vivi algo que é impressionante com o meu esposo. Não teve uma vez que nós não estivéssemos em um restaurante ou nós tivéssemos uma fase boa financeiramente e nós não éramos surpreendidos por uma pessoa que nos pedia algo. Muitas vezes nós estávamos comendo em algum lugar, todas as vezes que nós estávamos experimentando de uma grande fartura, vinha alguém até nós, num restaurante, num ambiente que nós estávamos usufruindo ali daquela bênção, daquela fartura, e vinha alguém até nós e nos pedia um prato de comida, ou nos pedia uma ajuda, ou vinha nos vender algo. E uma das minhas maiores alegrias é que isso nunca mudou. Já fazem uns 20 anos que sempre ocorreu isso conosco. Há momentos que nós não temos como auxiliar, mas quando você tiver, auxilie. Se você tem algo a mais do que é o valor comprometido teu, que você possa realmente investi-lo em prol do próximo. Então, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa doadora, dê esmolas, ajude o próximo. Deus te recompensará. Eu te abençoo e eu desejo realmente todo o bem do Senhor sobre a tua vida, desde agora e para sempre. Amém.